salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e o meu sonho era ver um crossover entre Chaves e Mario Kart. Eu sou Luiz Kuntz e queria ter um Google Lens acoplado aos meus olhos para poder jogar games japoneses com tradução simultânea. Eu também, queria isso também, isso é demais. Bom, o nosso episódio de hoje vai fazer uma longa viagem, que não é só no tempo, mas é também no espaço. A gente vai desembarcar na Terra do Sol Nascente e conhecer um pouco mais sobre a importância dos jogos japoneses na plataforma Sony. E para nos ajudar nessa missão, a gente convidou um amigo meu e do Luiz, que não é um Tamagotchi, mas por enquanto segue virtual. Uma dessas maravilhas que a internet nos propicia. Me refiro ao Davi, mais conhecido aqui na internet como PS3 Hunter. Antes de começar nosso papo e deixar nosso convidado se apresentar, eu queria, como sempre faço aqui, agradecer nossos ouvintes e convidá-los a se comunicar com a gente por meio da nossa caixa postal de voz. Para isso é muito fácil, basta enviar um recado de voz ou texto para o WhatsApp 1999 765 6300. Eu vou repetir, 1999 765 6300. Voltando ao tema, a gente também gostaria de dizer, como a gente sempre fala aqui, que esse assunto não vai se encerrar nesse programa, sobretudo porque o tema jogos japoneses se mistura com a própria indústria de videogames e não dá para desassociar uma coisa da outra. Portanto, em breve a gente deve ter outros convidados, enfim, mais gente para discutir um pouquinho sobre esse assunto tão legal. Bom, Gui, sobe o som que a edição japonesa do Jogo Raro está no ar. Davi, antes de começar o nosso papo, como eu sempre faço aqui para os nossos convidados, eu queria te fazer 3 perguntas, e uma pergunta bônus, assim. Primeiro, qual foi o seu primeiro jogo de PS3? Bem, na verdade, eu comecei a colecionar PS3 não faz muito tempo, não, né? Foi metade de 2018, mais ou menos. Eu já tinha um PS4, né? E daí eu tive essa ideia de começar a colecionar de maneira mais séria. Só que o PS4, né, tem muitos jogos, então, caros ainda, né, na verdade. Então eu acabei pensando em colecionar uma geração anterior. E daí foi que eu comprei um PS3 com cerca de 8 jogos, e eram jogos bem comuns, assim, não foi nada assim que eu tenha escolhido, né, na verdade, por conta dos jogos, né, essa compra. Foi mais por conta do aparelho mesmo, né. Então eu lembro que eu paguei aí, acho que R$450 por um PS3 com 2 controles e 12 jogos. E eram jogos como Battlefield 3, Call of Duty Black Ops, Fórmula 1, FIFA, Gran Turismo. Então eram jogos um pouco mais assim comuns, né? E a minha segunda pergunta para você é: qual é o título que você considera hoje da sua coleção a tua joia da coroa aí, o seu item mais raro? Eu acho que o item mais raro que eu tenho é o jogo do Pixel Junk, que é um pacote aí com 3 jogos da PSN, que está em torno, né, acho que o valor aqui que tem, acho, eu encontrei hoje, né, mais ou menos por R$1.000 no eBay, né, claro que eu não paguei isso tudo, né, eu fiz uma troca com outro colecionador de outro país, e também um item até que o Luiz já falou na primeira edição, né, que é aquele Cavaleiro do Zodíaco com a luva, né, que tem aí, a gente calcula que em torno de 500 cópias lançadas, né, com essa luva específica, o Cavaleiro do Zodíaco, as Almas dos Soldados. E a minha pergunta bônus pra você, Davi, é: qual que é o seu título mais afetivo, aquele que tem um valor emocional, aquele que você gosta mais, que eventualmente não seja nem tão caro ou raro, mas você tem um carinho especial por ele? Eu acho que eu tenho um Cavaleiro do Zodíaco Bravos Soldados, né, que ele tem a assinatura do Hermes Baroli, né, que é o dublador do Seiya. Ah, legal. Que é bem legal, que foi, na verdade, um evento que eles fizeram pra, né, lançar o jogo aqui no Brasil, e eles estavam também assinando, né, os dubladores. Apesar desse jogo não ser dublado, né? É bom frisar, mas eles fizeram esse lançamento aí. E jogos que eu obtenho em troca, assim, né? Esse Pixel Junk mesmo foi um jogo que eu troquei por um Hot Wheels, daquele que vem o carrinho, não sei se vocês já viram, né? Sim. Uma edição melhor piloto do mundo, uma coisa assim. E que tem um carrinho, né? Numa caixa bem interessante. E jogos que eu jogo com os meus amigos, assim, né? Na verdade, jogos que eu mais jogo recentemente é, por exemplo, o Sonic All-Star Racing, né? Legal. É Transformed, aquele jogo que dá pra jogar até 4 pessoas, né? E esses jogos, eles são bem legais, assim. House of the Dead também, que é outro jogo que dá pra jogar com PS Move, Hora da Aventura, Bob Esponja, também são jogos que eu gosto bastante, por dar pra jogar até 4 pessoas. Muito legal, Davi. É um grande prazer pro podcast te ter por aqui, que eu fico muito feliz, certamente o Samuel também.
Eu vou te fazer uma pergunta, meio que 2 em 1. Você entende ou fala japonês? E esses jogos exclusivos do Japão, eles possuem um valor para você apenas pelo lado do colecionismo? Ou é possível jogá-los mesmo sem entender a linguagem? Na verdade, assim, eu não falo japonês, eu leio um pouco de japonês, alguns ideogramas e tal, eu estudei um pouquinho de japonês, mas eu gosto muito de línguas, assim, em geral, né? Então, além do português, eu já estudei 5 línguas, e japonês é uma das línguas que eu quero, de fato, estudar. Tem esse desafio aí, né? Então eu tô com um monte de jogo japonês e muitos deles não tem como jogar, assim, muito bem sem você saber o básico da língua, né? Mas, por outro lado, assim, tem uma questão também de você poder usar, por exemplo, o Google Tradutor, né? Você pode apontar a tela do seu celular para a tela da televisão e você consegue a tradução simultânea ali. Não sei se vocês já fizeram isso alguma vez. Já, é bem legal. Aliás, essa feature era de um aplicativo, que eu não vou me lembrar o nome agora, que o Google foi lá e comprou e absorveu isso no recurso deles. Mas eu já joguei umas novels de PS3, que foi o único jeito que eu consegui jogar aquilo, foi olhando, apontando pra tela lá. Foi um negócio meio bizarro de jogar, mas deu certo. Assim, a tradução é bem precária, né? Mas é uma forma também de conseguir minimamente jogar, né? Mas, além, assim, da segunda pergunta, né, eu acho que tem uma coisa, assim, claro, de eu querer aprender japonês um dia, mas também porque eu acho as edições japonesas muito bonitas, assim, né? Acho que tem uma diferença aí, por exemplo, de um jogo, né, com a capa, uma arte diferente, então... Pessoalmente, eu acho que a maioria das capas japonesas são mais bonitas do que as capas ocidentais. Concordo. Perfeito. Estamos de acordo. E eu acabo colecionando variações de capas, né, por conta disso também. Que, assim, apesar de ser mais difícil, né, colecionar variações de capas, porque não são tantos jogos japoneses que tem aqui no Brasil disponíveis, mas sempre quando aparece algum que tem uma capa diferente, assim, por um preço bom, geralmente eu compro também. Bom, Davi, você tem mais ou menos uma ideia de quantos jogos de PS3 exclusivos japoneses existem? Eu fiz até uma pesquisa, né, em relação a essa pergunta, porque, de fato, as listas que a gente encontra na internet, elas não são muito fidedignas, assim, ainda mais porque tem jogos japoneses que foram lançados, por exemplo, em feiras, ou que tem especificidades bem complicadas, assim, que é difícil a gente se fiar a uma única lista, né? Mas eu calculo que em torno de 200 jogos japoneses exclusivos, né, ou orientais, pelo menos, né, porque também tem essa diferença dos jogos aí, coreanos, né, ou região 3 em geral, né, são aqueles jogos que são lançados ali na China, na Coreia, que também são considerados, eu também considero como parte dessa coleção, né, de jogos asiáticos. É difícil você dar um número fechado, mas eu calculo mais ou menos isso com base também numa lista que tem na Gematsu, que é um site aí que tem também bastante informação. Perfeito. Bom, essa questão da quantidade de títulos, volta e meia, eu e o Luiz, a gente entra nessa conversa fora aqui do podcast, e é um tema que acho que vai ser recorrente, né, Luiz? Porque é meio complicado de se definir, de fato, o tamanho, e não é nem complicado, na prática é uma discussão mais pontual, mas é aquela coisa que a gente sempre falou, né? Quer dizer, Uncharted, se a gente for pensar em full set, a gente tá falando do quê? De Uncharted lançado no Brasil, de lançado na América, de lançado na Europa, de lançado com as edições especiais. Então, é um tema longo, né, pra se pensar do ponto de vista de quantidade de títulos, né? É complicado de tangibilizar isso, né? Eu diria quase impossível, diante de tantas edições exclusivas de determinados países que a gente tem. E tem edição com DLC, com uma DLC que foi lançada só por uma loja específica, daí tem a edição com aquela luva, tem a edição Steelbook, enfim, tem muitas edições possíveis do mesmo jogo. Davi, você sabe me dizer mais ou menos qual que é o motivo pelo qual essa quantidade imensa de jogos aí que a gente tem em japoneses não é localizada pro ocidente, né? Não leva legendas em inglês. Você acha que isso tem a ver com uma questão de cultura efetiva, no sentido de japonês ser, de fato, um povo mais fechado? Eu posso falar isso até com conhecimento de causa, eu sou casado com japonesa, né? E eu entendo um pouco mais essa coisa da cultura ser mais fechada. Você acha que tem a ver com essa questão cultural ou uma questão de mercado, efetivamente? Não se atentaram à oportunidade / possibilidade de localizar esses conteúdos para o inglês? Acho que são as duas coisas, assim, né? Porque, inclusive, tem alguns jogos que tem para PS3 só no Japão e tem no Ocidente para PS4. Geralmente os jogos de final de geração aconteceu bastante isso, e muito por uma questão que eu acho que hoje, né, com o mundo mais globalizado e tudo, é mais fácil esses jogos de nicho, né, terem uma localização
fora do país de origem. Então, os jogos japoneses que muitas vezes eram bem de nicho, como as Visual Novels, né, a gente pode até lembrar algumas Visual Novels que não tinha, né, aqui no Ocidente. Né, a gente tem aquela série que é bem famosa, Steins Gate, teve localização para o Ocidente, mas foi lançado só digitalmente, né? E depois que foi para a versão para PS4, você até encontra ela versão física. Então, tem uma questão também cultural dos tipos de jogos que os japoneses gostam, né? E eventualmente, gêneros que não fazem sucesso fora do Japão. Então, a gente tem, por exemplo, além da Visual Novel, né? Que são esses jogos que basicamente é texto e imagem, né? Que aqui no Ocidente seriam as cutscenes, né? Tem jogo no Japão que é só isso, né? É só cutscene. E a gente tem aqueles jogos de estratégia também, que são muito bizarros, assim, que pro Ocidente não faria nenhum sentido ter localizado, né? Então a gente tem aqueles jogos da Nobunaga Ambition. Verdade. Que são jogos, assim, basicamente estratégia com texto e fatos históricos muito específicos do Japão, que não sei se faria muito sentido aqui pro Ocidente, né? E também jogos de idols, né? Não sei se vocês já viram também. Sim, sim. Que são aqueles jogos daquelas garotas japonesas que dançam, cantam, e também não faz tanto sucesso, apesar de a gente ter também aquela Miku, né? Natsumi Miku, né? Acho que é isso o nome. Isso. Mas tem vários outros jogos de idols de PS3 só do Japão, que não saíram de lá. E os jogos de pachinko, né? Que acho que são os jogos mais estranhos, assim, né? São. E jogos, assim, de séries aclamadas, assim, né? A gente tem jogo de pachinko do Neo Genesis Evangelion, a gente tem jogo de pachinko daquela série também de animes que é bem famosa também, Hokuto no Ken. Enfim, se você for contar, tem muito jogo de pachinko, que é aquele caça-níquel japonês, né? Que eles misturam um caça-níquel daquele tradicional com um negócio que fica girando umas bolinhas, assim, né? Coisa de japonês, é impressionante, né? Isso, e jogos de namoro também, né? A gente tem aquela série Date Alive, tem umas séries também bem específicas que aqui também no Ocidente poderiam pegar um pouco mal, assim, né? A gente tem um que é Mamoruku Cursed, acho que é isso, Curse. É isso aí. Jogo bem esquisito, assim, que basicamente você assedia meninas japonesas, né? Basicamente. Aliás, isso é uma característica da cultura japonesa que acho que o Ocidente nunca vai entender de fato, e talvez seja até melhor que a gente não entenda de fato, por conta da legislação. Vamos também, né? Vamos não entender isso, acho que é mais prudente. E tem alguns jogos de PS3 também que foram lançados no Japão, que são ports do PSP. Sim. Né? A gente tem o Monster Hunter, por exemplo, tem também os primeiros jogos daquela série Trails of Cold Steel, né? Que na verdade acho que é Legend of Heroes. Of Heroes, isso. Que são jogos só lançados também no Japão, que não tiveram porte fora do PSP. E também alguns animes que não fizeram sucesso fora. Então, até por conta de alguns jogos japoneses que eu comprei do PS3, eu comecei a assistir alguns animes por conta desses... Até pra entender melhor a história, né? Que legal. Eu comecei a assistir, por exemplo, o Nunare Hyo. Não sei se vocês já viram esse jogo. Não. Nunare Hyo no Mago. Que é um jogo de... É muito parecido com o Super Smash Bros., inclusive. Uhum. E é um jogo de luta, né? Dá pra jogar tranquilamente, sem saber japonês. E é feito inclusive pela Arc System Works. Né? Então é um jogo aí também que até é bem procurado para coleção, porque né, é um jogo que dá para jogar assim, sem precisar saber japonês e jogo de luta, né? Então tem uma procura maior. E a história é bem legal, eu tô gostando bastante eu tô lendo o mangá, na verdade, que é mais rápido de ler, e a história é bem interessante também. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta também, Davi, para entender um pouco mais sobre o teu processo, não só de pesquisa, mas de compra, né? A gente acompanha lá, aliás, eu queria também deixar aqui mais uma vez a dica para acompanharem o canal no YouTube e também no Instagram do PS3 Hunter, que o Davi toca. E volta e meia ele faz lá vídeos, né, de recebidos, enfim, recebidos seria assim. Tudo comprado mesmo ou trocado. Comprados, né? Comprados muito caros, a gente pode dizer. Né? Nossa, alguns são caros. Mas assim, na verdade, eu tenho uma regra minha, né, que jogo de PS3 tem que ser R$30. Perfeito. Claro que eu não compro tudo que eu tenho por R$30, né? Mas é a minha meta, assim, né? Tanto que, na verdade, eu perdi muita oportunidade com essa cabeça. Né? No começo, assim, eu lembro que eu deixei um África, né? Uhum. Por R$40. Meu Deus! Porque eu não sabia também do valor que tinha, né, esse jogo. Acontece com todo mundo. Não, e vários outros, assim. Também já deixei passar vários jogos, assim, que é um Resident Evil 0 fechado por R$100. Que eu achei que tava caro. Mas eu acho que tem que ter teto também, sabia? Às vezes, todo mundo que gosta de game, que compra e coleciona, que tá nos ouvindo agora, sabe disso, né? Às vezes a gente fica ali no momento da compra, a gente fala, cara,
às vezes pode 5, 10 reais mesmo, a gente tem que ter um teto, na minha opinião, né, que não tem o dinheiro do Mario infinito para comprar, a gente tem que ter um teto ali na hora de fazer a oferta, porque senão a gente perde um pouco a mão. E acho que todo mundo também tem histórias de compras muito boas e de compras não tão boas, né? Porque acho que faz parte do processo de colecionar, né? Ah, com certeza. Teve jogo que eu paguei mais caro do que de fato valia, assim, né? Uhum. Ou às vezes eu comprei por um preço ok, assim, depois achei bem barato. Enfim, daí que a gente começa a ter vários jogos pra troca, né? Porque na verdade, assim, eu até vendo os meus jogos, mas são só os jogos que eu realmente pego repetido, assim, né? Como é que você pesquisa e adquire esses produtos? Queria entender um pouquinho mais do raciocínio aí pra gente também dividir com os nossos ouvintes. Primeiro, sempre tento localizar aqui nacionalmente, né? Então, olho no Mercado Livre, na OLX, assim. E eu tenho a vantagem, como eu moro na capital, né, em São Paulo, aqui tem a Liberdade, né? Inclusive é perto de onde eu trabalho. E isso facilita bastante, assim. Eu consegui muita coisa no OLX, que as pessoas anunciam, às vezes nem sabem o valor, assim. Por exemplo, esses dias mesmo eu peguei um Trails of Cold Steel japonês, Trails of Cold Steel 2, por R$50. Nossa. E vários outros jogos, assim, eu peguei bem barato porque as pessoas não sabem muito o valor que eles têm, né? E acaba sendo um pouco de sorte, assim, também, né? Só que daí isso demanda um tempo muito grande, assim. Quando eu tava mais, assim, procurando mais jogos mesmo, quando eu tinha menos jogos, né? Eu procurava para quase todos os dias na OLX, assim. E acabava aparecendo bastante coisa. Mas esses jogos importados, depois com o tempo a gente acaba não encontrando mais nacionalmente, né? E também fóruns também, e Facebook, Market, Facebook, grupos de Facebook são bons lugares também para achar esses jogos, né? Mas com o tempo eu acabei não achando mais e daí eu comecei a importar mesmo, né? E daí nesse processo de importação, no começo era mais tranquilo, o dólar não estava tão caro, né? E antes da pandemia também existiam algumas lojas da Amazon que vendia direto do Japão com frete grátis. Uau! Então eu peguei vários jogos, assim, muito bons, assim, japoneses, exclusivos, né? O Kami eu paguei, acho que R$60 com frete grátis, não foi taxado. E ainda as lojas ainda colocavam valor baixo, no valor, menos ainda do que valia, sabe? Uhum. Eu nem pedia nada, eles já colocavam, 100 ienes do jogo, né? Uhum. E tinha também alguns jogos, por exemplo, tem esse jogo X-Troopers, né? Que é um spin-off da série Lost Planet, por exemplo, que eu também paguei R$35, R$40. Muito barato. Importando, muito barato, com frete grátis. E até a loja chamava Japan Line. Mas quando entrou a pandemia, todas essas lojas pararam de enviar para fora do Japão, assim. E algumas ainda enviam, só que com frete mais caro, né? Frete bem mais caro. Então isso tornou um pouco mais difícil. Daí o que eu comecei a fazer, né? É procurar colecionadores que moravam no Japão. Daí nisso eu conheci um colecionador que inclusive está no grupo lá do PlayStation Collectors, né? O Léo. E ele me vendeu, ele estava anunciando a coleção dele e eu comprei grande parte da coleção dele. E por um preço bom, assim, né? É um preço justo, assim, que é bem mais barato do que eu compraria, por exemplo, comprando do eBay, né? E como é uma compra direta, algumas vezes eu não fui taxado, né? Eu já fui taxado algumas vezes. Mas mesmo sendo taxado, vale a pena ainda, porque a média, né, do que eles cobram é em torno de R$30 por jogo de taxa, assim. Pelo menos as últimas compras que eu fiz. Uma coisa que eu particularmente faço, que eu acho que é interessante, e ela se enquadra nessa ideia dos jogos japoneses, que é você procurar... Eu sou do interior, sou de Campinas, né? E eu costumo viajar bastante, e sempre quando eu tô numa outra cidade, sobretudo se ela é uma colônia, se ela tem uma forte colônia japonesa, invariavelmente você vai achar joguinhos aí orientais. Então eu já achei também muito... Tudo bem que jogos mais simples, aqueles de beisebol, o próprio Jockey, né? Já achei eles também por 20, 30 reais lacrado, mas por conta disso mesmo, de ser colônia. Então eu particularmente, isso é praxe, assim. Se eu tô numa cidade, talvez todo mundo que tá nos ouvindo aqui também faça isso, mas é legal dividir. Se eu tenho um tempinho, jogo um games lá no Google Maps e vejo o que tem perto ali pra dar uma caçada. E às vezes acha coisas boas, né? Eu tô aqui ouvindo vocês, mas com uma invejinha branca, porque eu aqui em Santa Catarina só tem alemão e italiano, nada de japonês. Então pra mim fica mais difícil. Mas tem os exclusivos europeus também, né? Que são muito bons. Isso é verdade, nesse lado aí tem uma vantagenzinha. É verdade. Então, quer dizer, isso acaba sendo também uma dica, né? De você sempre olhar por perto, tentar identificar ali, fazer alguma coisa. E outra coisa que eu também percebi, isso é muito mais difícil de acontecer, mas no interior de São Paulo você ainda encontra algumas que são locadoras, que acreditem ou não, de videogame que ainda existem. Que massa. E você consegue, chegando na cara dura lá, e fazendo uma oferta, né? Já fiz isso algumas vezes, chego lá, o cara tem lá uns 100, 50 títulos lá, e às vezes coisas muito raras. Eu comprei 2 Sparrows uma vez assim, dessa forma.
cara tinha lá completinho e eu falei, quer vender? O cara, tá bom. O cara vendeu lá por R$50 cada título, entendeu? Então acaba sendo uma forma, uma dica aí pro nosso ouvinte, se estiver viajando ou estiver perto de uma cidade, dá uma pesquisada que pode ser que você tenha surpresa. E comprar em lote também, né? Assim, claro que nem sempre a gente consegue, né? Por causa do valor, mas o meu Spyro eu paguei R$15. Ah, legal. Uau. Porque eu comprei com outros 7 outros jogos, assim, daí a pessoa meio que não sabia também o valor, né? O lote funciona bem, se bem que hoje em dia parece que as coisas estão mais profissionalizadas, né? Ou o lote, pelo menos eu não tô tendo muita sorte. Os lotes que eu tô observando aí, de 20 jogos, 18 são FIFA. 18 FIFA e 2 Assassin's Creed. Tem que seguir na luta aí. É importante que os ouvintes saibam que, pelo menos da minha parte, não há nenhuma espécie de competição ou corrida para ver quem de nós chega mais longe ou quem chega mais rápido aos nossos próprios objetivos. Pois, como eu já frisei até no primeiro episódio desse podcast, a linha de chegada para mim não é importante. O importante é o quanto eu estou apreciando a caminhada. Eu gostaria de saber então, Davi, a sua opinião sobre esse aspecto do colecionismo e o que mais faz sentido para você enquanto um colecionador. Eu concordo plenamente, assim, né? Eu acho que o mais divertido é você, de fato, ir atrás dos jogos que você acha interessante, que faz sentido pra você, né? Muitas vezes eu já peguei jogo também em lotes, assim, que não tinha muito interesse, mas a gente acaba focando em coisas que eu vejo que faz sentido pra mim. E jogos japoneses, especificamente, é uma dos focos da minha coleção, né? Então eu sempre procuro esses tipos de jogos, porque são jogos que, como eu gosto muito da cultura japonesa, né? São jogos que fazem sentido pra mim. E, assim, essa parte também, né, da quantidade de jogos, acho que até isso também é algo muito relativo, assim, né? Muitas vezes as pessoas têm muitos jogos, mas não tem ali jogos que tem uma história interessante por trás, né? Eu acho que isso é muito legal, assim, quando você pega um jogo e você sabe que ele foi retirado do mercado, ou que ele tem algum problema de direito autoral, ou ele não tá na PSN. Então, foi por conta disso até que eu criei a página no Instagram, né? Exatamente para eu pesquisar sobre os jogos e poder compartilhar ali as pesquisas que eu faço. Basicamente, ler a Wikipédia, mas não é uma pesquisa tão aprofundada, mas eu acabo descobrindo algumas coisas interessantes de cada jogo, né? Como eu aprendo vendo os teus posts ali no Instagram, porque para nós brasileiros que não tem o costume assim de procurar tanto jogos japoneses, o fato de tu colocares ali aquelas informações compiladas do Wikipedia ajuda a gente a entender um pouquinho, né, do mercado japonês de jogos e principalmente saber que esses jogos existem e também poder procurar, né? Acho que é uma fonte de informação de muita qualidade pra gente. É bem sucinto assim, né? Porque geralmente eu faço isso indo pro trabalho, no metrô, geralmente. Então eu meio que tiro várias fotos assim, deixo meio salvo algumas e vou, né, completando aí. E daí eu criei o canal do YouTube meio para isso também, para ir compartilhando meio essa jornada, assim, né, e contando essas histórias que eu sempre vou adquirindo aí com o tempo. E assim, eu acho que de fato o mais interessante é você pensar num objetivo, assim. Acho que se eu começasse a colecionar hoje, talvez eu mudasse um pouco o foco da minha coleção. Isso eu já pensei algumas vezes, até a gente teve uma conversa, né, um tempo atrás, que eu fiquei tentado a comprar um lote de quase 1000 jogos, né? Verdade. Porque eu tinha feito umas contas, assim, se eu comprar esse lote, eu vou revender, porque eu tinha basicamente, desses 1000 jogos, eu não tinha em torno de 200, 300, mais ou menos, né? E eu conseguiria vender o restante e se pagar, né, o valor, né, que eu ia gastar. Só que, claro, era uma bolada, assim, né, pra pagar e depois vai ter o trabalho, né, enorme de vender, né? Imagina, vender 700 jogos, assim, né? Na verdade, como se você fosse uma concessionária comprar um carro, né? Sim, haja plástico bolha, né, pra embalar tanto jogo. Verdade. Não tinha parado pra pensar nisso. E daí eu acabei desistindo, né, de comprar, até por uma coisa que o Luiz falou também, que foi, eu acho que não faz tanto sentido, sim, porque acho que essa questão da coleção é muito mais você ter essa coisa de ir atrás e tudo. É como se eu estivesse roubando, assim, né? Em algum sentido, né? Tá pulando uma etapa, né? Pulando uma etapa que é uma etapa muito legal mesmo, assim, de você... Até pra você dar valor naquela aquisição, assim, né? Porque ali, de fato, esse lote tinha coisas muito raras, assim, né? Jogos que eu até hoje eu não tenho, assim, mas que... e jogos que eu achava que eu não ia ter, mas que eu tô conseguindo aos poucos, né? Bom, pessoal, então agora é o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast.
Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. E se você utiliza o Spotify, aproveite e clique em seguir para você ser sempre informado dos novos episódios. Espalhe também a mensagem divulgando nosso podcast para o seu amigo ou amiga e para aquele seu grupo de WhatsApp ou do Telegram, ou mesmo aí do Facebook sobre jogos. A ideia é tornar esse conteúdo aqui, como a gente sempre diz, um verdadeiro ambiente multiplayer. E para curtir algum dos jogos que a gente mencionou aqui, siga lá no Instagram o @JogoRaro. Eu vou pedir depois pro Davi mandar pra gente alguma dos jogos mencionados pra gente postar lá no nosso material. Não deixe de nos deixar uma mensagem de áudio ou texto lá no WhatsApp no 19 99 765 6300. Bom, é isso, pessoal. Davi, mais uma vez, em meu nome, em nome aí do Luiz, muito obrigado pelo teu tempo, viu, cara? Eu que agradeço aí o convite e precisando de falar de outros jogos aí, também eu tenho uma paixão muito grande por jogos europeus. Então é quase todos, né? Basicamente. Eu tenho uma paixão por jogos europeus e americanos, então... Americanos e asiáticos.